Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. E hoje estou aqui com ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Fala, Lucas. Fala, professor Marco Antônio. Que saudade daqui, né, cara? Tem bastante tempo que a gente não vem pra cá, não grava no estúdio original nosso. A gente tem andado viajando aí, fazendo algumas coisas a trabalho, né? Mas estamos aí para falar de um tema bem interessante, falar de pesquisa. A gente vai falar de um assunto bem atual aí nas indústrias. A gente tem feito bastante isso e bastante empolgado para voltar a gravar aqui, voltar a falar do assunto que a gente vai falar hoje. Muito, muito bom. Vamos lá. Pois é, o último nós gravamos lá enquanto estava tendo a Mercoagro, né? E agora aqui de novo mais um episódio para falar sobre mais um evento. Mas antes disso, o que é que a gente está bebendo aí? Por que a gente está bebendo? Tem dica do que a gente está bebendo? Tem alguma relação com o que nós vamos falar hoje? Tem bastante relação. Bom, a saudade não é só por conta do estúdio, por conta do ambiente aqui que o pessoal da Galpão 9 faz uma atenção especial pra gente aqui, né? Deixar um agradecimento aqui pra eles, mas também a saudade de beber um vinho, né? De tomar alguma coisa e justificar. Bom, a gente vai falar hoje de um tema que é um Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia de Carnes. E o congresso, o professor Marco Antônio está aqui para falar para a gente desse congresso. Esse congresso ele vai ser realizado no Brasil na próxima edição. Então a gente escolheu um vinho brasileiro, um vinho nacional. A primeira vez que a gente toma um vinho nacional aqui, né? E por um motivo muito especial, né, Lucas? A gente escolheu um vinho lá da região do Vale dos Vinhedos, da vinícola Henrique Dal Castel. Você esteve lá na vinícola, né, Lucas? Estive lá, te indiquei a vinícola. Me indicou a vinícola, deixa um abraço pro pessoal aqui. E o primeiro ponto específico dessa vinícola é que a paixão que os caras cuidam da vinícola, é o pai e o filho ali que cuidam da vinificação, é uma vinícola pequenininha, uma microvinificação ali, e a paixão que eles cuidam com aquilo lá é a mesma paixão que a gente trata os produtos cárneos, a mesma paixão que a gente tem por ler, por aprender uma coisa. Então, faz um vinho de qualidade, um vinho muito legal. E a gente vai falar de um Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia de Produtos Cárneos. Então tem muita coisa de pesquisa envolvida. E você sabe que lá na região do Vale dos Vinhedos tem uma denominação de origem, é a primeira denominação de origem brasileira para produzir. E essa vinícola ela está dentro da denominação de origem geográfica ali do Vale dos Vinhedos. Porém, se você olhar no rótulo aqui, não tem denominação de origem Vale dos Vinhedos. Por quê? Quando a denominação de origem saiu, foi permitido rotular somente com Merlot, porque tem essa questão do novo mundo de você querer ter a uva emblemática do país. Então tem, por exemplo, na Argentina tem o Malbec, no Uruguai o Taná, né? E o Brasil quis trazer para ele a questão do Merlot, meio que sem saber se o terroir ali era favorável ao Merlot ou não. E aí hoje se faz muitas pesquisas, essa vinícola da Henrique Dal Castel faz bastante pesquisa com várias uvas, estão se descobrindo que algumas outras uvas ou alguns cortes têm um desempenho melhor na região ali do que a própria Merlot. Aqui é um vinho da uva Cabernet Franc, safra 2021, que tem umas características muito particulares. Tem muitos dizendo que a Cabernet Franc é uma uva com uma particularidade muito boa para ser produzida nessa região. E a gente vê, é um vinho jovem ainda, safra 2021, mas você vê que ele tem uma boa potência de acidez, tem um tanino legal, que já dá para ser bebido, embora ele vá amadurecer bastante. Então, a gente escolheu esse vinho por conta de ter a ver com o episódio de se fazer pesquisa, de se procurar coisas novas e por ser um vinho nacional, terra onde vai ser o próximo congresso que a gente vai falar hoje. Muito legal. E conhecer a vinícola é uma experiência que vale super a pena. Nós estivemos lá há um tempo atrás. Então vale muito a pena, uma experiência muito bacana estar lá. Realmente o pessoal deixa transparecer muito essa paixão, tanto quando eles contam no vinho, quando você bebe o vinho. Vale super a pena. E hoje, olha só, nós estamos aqui com ele, que foi meu professor na faculdade. Que responsabilidade, hein? Pois é. Tanta gente que nós já trouxemos aqui, agora trazendo um professor de faculdade. Professor Marco Antônio, professor da USP, lá de Pirassununga, de Engenharia de Alimentos. Se apresenta um pouco para nós, professor. Conta para nós aí. Quem é o professor Marco Antônio? Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Lucas, Carlos, muito obrigado pelo convite. Antes de me apresentar, começar falando que também estou apreciando muito esse vinho. Eu sou um grande apreciador de vinho, então estou me sentindo em casa nesse podcast, porque nós vamos falar de duas coisas que me agradam muito, né? Além da ciência e tecnologia de carnes,
O vinho também é uma coisa que eu costumo beber, e sempre que eu vou em algum lugar eu costumo também visitar as vinícolas. Então essa dica sua já está me deixando bastante interessado, entusiasmado em conhecer, tendo provado o vinho primeiro, sabendo que ele é bom, né, como eu estou gostando dele. Eu pretendo, se tiver oportunidade, visitar também a vinícola. Mas então é isso, eu agradeço muito o convite, Lucas, para estar aqui nesse podcast com vocês, falar sobre o congresso. E você pediu para eu me apresentar, né? Então eu sou professor do curso de Engenharia de Alimentos na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga. Para quem não conhece, né, a FZEA, conhecida como FZEA da Universidade de São Paulo, da USP, lá em Pirassununga, a gente tem cursos de graduação e pós-graduação, né, e cursos muito voltados para essa área aí do agronegócio, né, da agroindústria, o curso de Engenharia de Alimentos, que é no qual eu trabalho e leciono justamente disciplinas voltadas aí aos produtos de origem animal. Então eu tenho a disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados e a disciplina de Tecnologia de Aves e Ovos. Então a minha área de trabalho, a minha área de ensino e pesquisa na graduação, na pós-graduação, é sempre essa área de ciência e tecnologia da carne, né? Então é um assunto que eu tenho uma paixão muito grande. Eu me formei em engenheiro de alimentos, aliás, esse podcast hoje tem uma coincidência bastante agradável, né? Estamos gravando esse podcast no dia do engenheiro de alimentos. Olha só. E eu parabenizo o Lucas, meu ex-aluno aí, né? Nunca é ex-aluno, uma vez aluno, sempre aluno. É isso aí, exatamente. Eu parabenizo o engenheiro de alimentos, o Lucas e o Carlos também, né? Estamos aqui em 3 engenheiros de alimentos, no dia dos engenheiros de alimentos, tomando vinho e falando de carne, né? Então, uma excelente coincidência, muito agradável. Muito legal. E esse realmente é um ponto, né, que conectou e depois desconectou por conta do tempo e tudo mais, e depois voltou conectando, né? Esse objetivo, esse foco, nessa paixão por pesquisar, por fazer as coisas aplicáveis, por trazer aquilo que a gente consegue melhorar a vida do consumidor, né? Toda pesquisa tem o objetivo lá no final da cadeia de converter isso em algum produto para o consumidor. A gente teve contato na faculdade, aí passou, comecei a trabalhar, tudo mais, nós perdemos um pouco o contato, e aí de um evento que nós fizemos no ano passado, eu falei, pô, esse evento aqui é a cara do Tonhão, né? Como carinhosamente a gente chama lá o professor Marco Antônio. E aí na hora mandei mensagem, o professor na ocasião estava na Espanha ainda, falei assim, eu volto da Espanha, mas aí eu vou fazer uma força para participar assim. E foi também uma surpresa muito agradável a ter aceitado o convite, estar ali com a gente e ter unido. A gente tem muita coisa para fazer junto ainda. E nós vamos falar aqui sobre pesquisa, sobre um evento que vai acontecer no Brasil no próximo ano, sobre um evento que o Carlos participou esse ano, né? A gente tinha trabalho lá, um evento que tem algumas décadas já que o senhor participa. Vamos falar um pouquinho sobre o iComst. Carlos, você que esteve lá, como é que funciona, o que é isso? Então, você falou da sua história com o professor Marco Antônio. Eu não conhecia, né? Conheci no evento que nós fizemos lá. E aí, depois daquele evento, nós tínhamos participado de alguns eventos antes já, né? A gente, por meio de ser curioso, por meio de querer entender como as coisas funcionam, a gente começou a fazer algumas parcerias, algumas pesquisas. Essas pesquisas renderam para a gente algumas publicações, fomos convidados para algumas palestras e fomos num congresso. Nós temos que participar dos congressos, aí nós fomos em um que era de microbiologia de todas as áreas, né, Lucas? Tinha microbiologia da área médica, microbiologia da área de agricultura, toda a microbiologia benéfica. Depois participamos de outro que não era microbiologia, mas era toda a ciência de alimentos ali, mas tinha alimento de tudo. E eu ficava pensando, poderia ter um congresso só de carnes, Aí um dia, lendo uma revista lá, eu vi um edital de um congresso que tinha sido no Japão, na edição anterior. Eu falei, existe um congresso só de carne, ele chama iComst, né? Que é Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia de Carnes, e esse ano a edição iria ser na Itália, em Pádua, na cidade de Pádua, na Itália, uma cidade que nós temos ligação. Nós, coincidentemente, temos algumas parcerias com a Universidade de Pádua, então pesquisamos lá, temos tese lá de pós-doutorado, não eu, né, mas no caso, pessoas ligadas a gente ali, que ajudam a gente com a pesquisa ali, e vamos para o congresso. E aí chegou lá no congresso, eu encontrei
essas pessoas maravilhosas. A gente já sabia que seria no Brasil, né? O professor Marco Antônio é o co-chair, né? Professor do evento, vice-presidente do evento, e aí a gente entrou nessa aí para falar, estamos juntos nessa, vamos. O congresso foi super bacana. Para mim foi um choque de realidade, porque a gente tá lá na indústria, às vezes a gente acha que não, eu sei fazer uma linguiça, eu sei fazer uma mortadela, eu sei uma reação química que acontece do nitrito ali, mas lá você acaba tendo contato com pessoas que estão a vida inteira pesquisando um determinado assunto. Então você pega a pessoa que entende de coloração de produtos carnes, por exemplo. A pessoa que está no palco dando a palestra é a maior autoridade no assunto daquilo ali. Então você fala, nossa, é uma vida inteira, às vezes aquilo é hereditário, às vezes gerações antes do cara já pesquisou aquilo. Cara, aquilo dá um gás pra gente voltar, aprender, e um choque de realidade que a gente fala, cara, a gente não sabe nada, a gente é só um grão de areia. Contato que a gente faz. O congresso, ele é totalmente diferente dos congressos que nós participamos, Lucas, porque é um congresso durante a semana toda você tem uma imersão naquele assunto. A gente estava na Itália, uma cidade turística, mas para sair para comprar alguma lembrança, alguma coisa para voltar de viagem, teve que perder 2 palestras ali para voltar, porque é uma imersão, é de manhã, é à tarde, à noite tem um evento que envolve o carnes, que é temático o evento, durante um dia tem visita técnica, não sei qual visita você foi, eu fui na visita do presunto de Parma, que eu adorei, a gente fez até um episódio do Carnecast para falar da visita do presunto de Parma, e o conhecimento científico, tanto de trabalho que tem apresentado ali, cara, o tanto de pôster, é tudo, mas deixar o professor falar do evento, que ele participou de muito mais do que eu. Você conhece o evento desde quando, professor? A primeira edição que eu participei foi a edição em Buenos Aires, na Argentina, 2001, se eu não me engano. E eu ainda era estudante de doutorado, né? E desde então, sempre que possível, sempre que eu consigo, eu participo. E justamente em 2003, que foi a segunda edição que eu consegui participar, foi a primeira vez que ele foi organizado no Brasil. Em 2003 ele foi organizado em Campinas, pelo pessoal do CTC, do Ital, né, do Centro de Tecnologia de Carnes do Ital, que por sinal, alguns membros, né, a doutora Ana Lúcia, a Fabiana Sabadin estará conosco agora na edição do Brasil de 2024, que nós vamos organizar. E aí Argentina, África do Sul em 2007, Bélgica, nossa senhora, e aí recentemente na pandemia também tiveram que fazer alguns online, né? E a gente vem participar, Alemanha em 2019, Polônia, Japão, Estados Unidos. Eu acredito que foram alguma coisa entre 10 e 15 edições que eu venho participando do evento. Né? Imagina só. Infelizmente, na pandemia, o congresso ele precisou ser feito online, né? Então, em 2020, foi a primeira edição que foi totalmente remota, foi a dos Estados Unidos. E nos outros 2 anos ainda foi online, foi em híbrido, né, na Polônia, depois voltou a ser online no Japão. Tenho acompanhado todos, lógico, porque desde 2019 nós temos então a confirmação de que esse congresso vai ser organizado aqui no Brasil. 5 anos antes eles anunciam? 5 anos antes é a confirmação. A gente entra com uma candidatura, né? Essa candidatura, nós aqui, o grupo envolvido na organização do evento, né? Somos presidente, o professor Saulo da Luz e Silva, colega meu lá da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, do Departamento de Zootecnia, trabalha mais na área de qualidade da carne, e eu sou o vice-presidente do Congresso, então nós dois, junto com outros colegas, submetemos a candidatura do Brasil já lá em 2017, se eu não me engano, 2016, e em 2019, isso é o praxe do Congresso, né? Os representantes de diversos países, que seriam os contact persons, né? Fazem uma reunião e analisam as candidaturas e confirmam ou não sobre aquele país que tem interesse em organizar. E isso é a regra desse congresso de ser confirmado 5 anos antes, né? 5 anos antes. Então, nós, desde 2019, quando estivemos lá no iCommerce da Alemanha, a gente confirmou e já vem começando
algumas coisas para organizar o congresso. Né? Caramba, olha só, quando a gente vai preparar um negócio com muita antecedência, a gente prepara com 1 ano de antecedência, ainda assim dá muito tempo de fazer. Agora imagina o tamanho e o impacto do congresso, quando eles anunciam 5 anos mais cedo o lugar que vai acontecer. Quase um anúncio de Copa do Mundo, né? Na verdade é a Olimpíada, é a Champions League das carnes, é o congresso. E aí como é o país que é anunciado ou já é uma cidade que é eleita? Como é que funciona? É o país, Lucas. A gente entra com a candidatura, então normalmente a candidatura, assim, existe um grupo de cientistas da área de tecnologia, de ciência e tecnologia de carnes no mundo que vem trabalhando nesses congressos ao longo dos anos. O congresso vai ser organizado no Brasil, vai ser a 70ª edição. Né? Esse congresso acontece desde 1955. Olha isso. Ele começou como um congresso europeu, mas logo ele ganhou corpo e se tornou um congresso internacional. E ele tem assim, o praxe, a regra é que ele é organizado 1 ano na Europa, 1 ano fora da Europa. Né? Então assim, nós esse ano foi na Itália, né? O Carlos esteve lá no congresso e esse ano que vem a gente vai poder organizar aqui no Brasil. E assim, o congresso reúne pessoas do mundo inteiro, mas em relação à definição, existem os contact pairs, como eu disse, que é uma ou 2 pessoas representantes de cada país. E ao você apresentar uma candidatura do seu país, você não precisa necessariamente falar em que cidade vai ser. Você apresenta que como você tem condições de montar, que universidades estão por trás, né? Quem são as pessoas. Porque normalmente esses cientistas acabam sendo conhecidos no mundo todo pelas suas pesquisas. Então, quando você monta uma estrutura e apresenta os nomes dos interessados em organizar naquele país, os cientistas de outros países já leram os seus artigos, já te conhecem enquanto pesquisador, já sabem que você está fazendo uma proposta séria, né? E aí define-se o país, mas aí depende da comissão organizadora local de realmente estabelecer o lugar onde vai ser organizado, normalmente é em agosto, mas define-se a data. Então essas outras questões são mais uma decisão local. Você falou da Champions League, né? Mas esse é o congresso maior, é o mais importante do segmento de carnes que a gente tem, né, professor? A gente pode dizer que sim, Carlos. É o congresso mais internacional. Poderia ser um congresso mundial, né? Mas ele é o nome que pegou, que foi criado lá atrás. É o congresso internacional mais renomado e mais respeitado na área de ciência e tecnologia da carne, né? É um congresso que justamente aborda a carne, né? A carne e os produtos carnes. Existem outros grandes congressos em áreas razoavelmente próximas, por exemplo, de produção animal, que é a parte mais da zootecnia, do animal science, né? Mas esse congresso ele tem justamente o foco na carne e nos produtos carnes. Então, quando se falar alguma coisa de produção animal, é mais relacionado à produção animal versus a qualidade da carne. E daí para frente, né, toda a cadeia de valor da carne e dos produtos carnes. O processamento, a segurança da carne como alimento, a saúde do consumo de carne, quanto é importante comer carne, aspectos do consumidor, aspectos de embalagens, equipamentos, automação. Então, a cada ano, o Congresso aborda normalmente os assuntos mais importantes de uma maneira geral, e com algum foco nos aspectos locais, né? E é daí que nós tiramos o nome da edição do Brasil, né? A produção responsável da carne. A gente quer mostrar para essa grande comunidade internacional que frequenta esse congresso a cada ano, que varia muitas vezes de 400, 500 a 600 pessoas participando do congresso, mostrar, uma chance que nós temos de mostrar a capacidade do Brasil de produzir com qualidade, mas com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e fazendo um produto que nos torna hoje maiores exportadores mundiais de carne bovina, carne de frango, né? Um grande player na carne suína também. Então, acho que é uma oportunidade incrível que nós vamos ter organizando esse congresso no Brasil. Sem dúvida, né? Que o Brasil, por ser um dos maiores produtores de carne, de proteína, né, a nível mundial, ter o palco, né, de onde todas as mentes ali, todos os pesquisadores estão
reunidos para falar sobre isso, sem sombra de dúvida, é um grande cenário, né? Um grande evento que vai acontecer. Mas normalmente como que ele é dividido? Quantos dias são? Como é que é dividido? Tem visita, não tem visita? Como funciona? Muito boa pergunta. Eu até acho que eu queria deixar o Carlos falar um pouquinho do que ele viu lá na Itália, porque ele vai conseguir mostrar para a turma como ele é bom. Porque nós estamos falando da importância da ciência, mas ele é um congresso que ele, além dessa profundidade da ciência, ele permite um networking extra classe, vamos dizer assim, né? Porque você tem os horários de coffee break, os horários de almoço e os eventos noturnos, né, que permitem essa interação e conhecer pessoas do mundo todo, né? Conta um pouquinho pra gente, Carlos, o que você viu lá na Itália desde o domingo, né? Cara, eu fui pra Itália achando que eu fosse comer um monte de massa, né? Porque eu falei, vou pro congresso, igual que a gente faz, depois a gente sai pra jantar, tomar um vinho. E a imersão no congresso era de 8 da manhã até 10 horas da noite ali. Basicamente assim, são várias palestras, tem muitas palestras, e aí as palestras são divididas por sessões, né? E aí tem os assuntos todos ali que vêm nas sessões, e aí tem os assuntos são obrigatórios ali, por exemplo, você fala de bem-estar animal, depois você fala de segurança de alimentos, e tem uma sequência lógica, né? Você fala, por exemplo, de produtos análogos, por exemplo, também. Exato. Ele tem toda uma sequência lógica. Ele começa onde? Qual que é o assunto começa a ser abordado onde? É no manejo pré-abate, é bem-estar ou é a partir do momento que o animal é abatido? Onde que começa a ser abordado o congresso? Tem questões relacionadas à criação do animal, ao DNA do animal, ao cruzamento genético do animal e o impacto desse cruzamento genético na maciez da carne lá na frente, na coloração da carne, no pH. Tudo isso que a gente vai fazer um presunto, a gente vai lá ver a carne PSE lá. Essa história começa muito antes, então ele vem nessa questão, por exemplo, um assunto que está muito na moda no Brasil, a questão do bem-estar animal, né? Que sempre foi, mas agora tem uma legislação realmente ali, que o cara tem que cumprir algumas regras. Lá é tratado há muito tempo isso aí, os impactos que isso causa. Então, começa nas questões de bem-estar animal, questão de segurança alimentar. Depois tem uma seção muito legal que é de produtos tradicionais, né? Que são os produtos, por exemplo, se a gente estava na Europa, na Itália, então se fala dos produtos tradicionais, os fermentados, os produtos curados. E as sessões são divididas assim. Normalmente tem uma ou duas palestras, pelo que eu vi lá, dos keynotes, né? Que são as palestras das autoridades. E depois tem algumas apresentações menores de alguns trabalhos muito relevantes. E todo dia, aí você acaba uma sessão, você tem um intervalo ali de um tempo legal para você ter o coffee break e para ter um network, para conversar com as outras pessoas. Então você fala, caramba, eu li a semana passada um artigo do cara, o cara tá falando comigo aqui agora, assina aqui, né, o livro, E um monte de pôster apresentado, todos os trabalhos relevantes. Depois a gente fala como que faz para mandar pôster, porque também é uma coisa que é disputado, é publicado, os assuntos são muito relevantes, então você sai tirando foto dos pôsteres assim para depois ler o artigo. Depois você recebe, né, os artigos digitalizados ali para ler, para aprender. E aí você tem um almoço, normalmente que é também ali no local do evento, também um momento de network, de você conversar com pessoas do mundo inteiro. A parte da tarde também volta com as palestras e à noite tem um evento também de network, também cultural, um evento temático. Por exemplo, nessa edição, na segunda-feira teve um barbecue, um churrasco, na segunda-feira. Na terça-feira foi um jantar temático italiano. Na quarta, praça em frente a um prédio histórico maravilhoso lá no centro de Pádua, né? No sensacional aquilo lá, né? Depois, aí no terceiro dia, não sei se a estrutura é sempre a mesma, depois você fala, mas no terceiro dia foram as visitas técnicas, então tinham 11 ou 12 opções de visitas técnicas para quem se inscreveu no congresso escolher as visitas técnicas. Então, tinha de todas as áreas, porque imagina, lá você tem profissional que trabalha com industrializado, você tem pesquisador industrializado, você tem gente da indústria, você tem pesquisador da zootecnia, você tem da veterinária, você tem de todas as áreas da cadeia. Então você tinha fábrica de presunto, você tinha fazendas de inseminação artificial, você tinha centro de distribuição, você tinha um range muito grande de pesquisas. Essas visitas, elas são atreladas a um contexto cultural também. Por exemplo, a gente que foi a Parma, a gente visitou a cidade de Parma. Imagino que no Brasil a gente vai ter muitas armas, muito turístico aqui no Brasil, e as visitas também aqui no Brasil, também as fábricas legais para visitar.
Na quinta, novamente um congresso. A quinta à noite tem um jantar de gala que foi sensacional. O jantar de gala lá, com o pessoal cantando ópera, uma coisa bem tradicional mesmo. E você senta com... A gente tava com o pessoal da Itália na mesa, ali na outra mesa o pessoal do Japão, pessoal do Canadá, pessoal da Austrália. Então, esse contato, além do conhecimento, é o que você mais ganha. E tem uma história de um pré-congresso também, né? Eu não participei, mas também lembrado. Tem um pré-congresso que começa na sexta-feira anterior ao congresso, que é para os estudantes, para a galera. Então, assim, eu não sei se a estrutura é sempre a mesma, mas é uma semana, pelo menos, de imersão no contexto científico, acadêmico, cultural e a experiência. E eu conversei com gente de indústria, conversei com muitos pesquisadores, enfim, toda a cadeia está ali. Não é só a galera que pesquisa, embora a estrela do jogo ali é a galera, são as pesquisas, né? Muito bom. Que legal. E do outro lado, que organiza o negócio, como é que funciona? E para encontrar essas visitas, como que funciona isso tudo? Para colocar os posters ali? Excelente pergunta, Lucas. Esse evento ele costuma ter esse formato bastante tradicional, que é o que o Carlos descreveu, né? Um congresso que tem abertura no domingo, com normalmente uma recepção e inscrição, entrega de materiais, palestras com apresentação dos pôsteres, que eu vou falar como submeter, na segunda e na terça. A quarta-feira, normalmente, é o dia livre, não é livre, é o dia de visitas técnicas e cênicas, que normalmente se faz dessa forma. Você visita uma indústria, uma empresa, uma coisa de interesse da área da pesquisa, mas tenta linkar essa visita com uma coisa cênica, com uma atração turística, ou uma cidade de interesse histórico, ou alguma coisa assim. Na quinta voltam as palestras e na sexta de manhã, até a hora do almoço, quando tem o encerramento e o lançamento da próxima edição. Então lá na Itália, agora na sexta-feira, já ao final da manhã da sexta, nós lançamos o nosso congresso no Brasil, com a apresentação do nosso vídeo oficial, etc. E todas as noites, domingo, segunda, terça e quinta, tem esse evento que o Carlos falou, onde permite-se o networking e eventos com atrativos locais, né? E nós decidimos fazer o congresso justamente em Foz do Iguaçu, por conta de uma excelente estrutura para eventos que eles têm lá, né? Muitos hotéis com excelente capacidade para hospedar eventos, e nós decidimos pelo Bourbon Cataratas, que acomoda muito bem as necessidades desse congresso. Por exemplo, como o Carlos falou, precisa ter um almoço para networking, então o almoço é dentro do hotel. Quem paga a inscrição do hotel, já do congresso, já falando aí da organização do congresso, na inscrição do congresso está incluído todos esses eventos noturnos, todas as palestras, todos os coffee breaks e todos os almoços. E tudo isso acontece visando justamente esse networking. Ninguém tem que sair para comprar um salgadinho, sair para comprar um almoço, todo mundo está lá junto. Então você sai da palestra, anda alguns passos, passa pelos pôsteres, passa pelos estandes das empresas, dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, que vão estar com esses estandes no meio do caminho ali, né? Todo mundo que sai de uma palestra e vai para o pôster ou vai para o almoço, passa pelos pôsteres e passa pelos estandes dos nossos patrocinadores. Em relação aos trabalhos científicos, ainda linkando com o que o Carlos falou, depois das palestras costuma ter a apresentação de trabalhos orais, justamente selecionados entre os melhores trabalhos científicos submetidos. Então os pesquisadores submetem aí os seus resumos, os seus trabalhos de pesquisa, e uma comissão vai selecionar os melhores. Os melhores serão selecionados para apresentações orais, depois dos keynote speakers, depois das palestras principais. Então, entre 2 ou 3 trabalhos orais apresentados após essas palestras. Ainda não estão abertas as inscrições nem a submissão de trabalhos. Isso nós estamos ainda na definição dos palestrantes, na definição de alguns detalhes, e mais provavelmente para o início do ano que vem nós vamos abrir para submissão de trabalhos científicos e para inscrição no Congresso. E normalmente qual que é o número de pessoas que participam nesse tipo de evento? Olha, para te dar um exemplo, na Itália agora foram quase 600 pessoas, né? Em 2019 na Alemanha também foi em torno disso. A gente acredita que no Brasil, por ter esse mercado muito grande, por termos muitas empresas atuando
na área, nós conseguiremos um número razoavelmente próximo disso. A gente está trabalhando, pensando um pouco mais, como fala, menos exagerado, mas pensando que no mínimo 500 pessoas nós vamos ter. Mas a gente está imaginando que uma grata surpresa de 600 ou mais participantes nós teremos, porque o Congresso está chamando muita atenção e a gente está tendo muitas consultas e muitos parceiros entrando em contato e falando que querem inclusive participar, né? Então é isso que está nos dando bastante ânimo, ou seja, essa cadeia da carne, né? A cadeia de valor da carne e dos produtos carnes no Brasil, com todos os seus fornecedores. Então tem muita gente da área no Brasil, não só na área de pesquisa, mas nas indústrias. Então a gente está entendendo, imaginando que nós vamos ter um público entre 500 a 600 pessoas aqui no Brasil. Imagina só, 600 pessoas falando só sobre determinado assunto, né? Sobre uma determinada tecnologia, ali as maiores especialidades do mundo, né? Porque quem sabe, eu sou um entusiasta desse tipo de evento, eu gosto muito de participar, de sempre estar presente, né, em alguns lugares que as pessoas sabem muito mais do que você, onde você vai literalmente para aprender. Claro que vale a pena ser em alguns lugares também para contribuir, mas uma analogia que é muito boa, que eu acho da gente fazer, é você comparar microbiota, né? Você tem uma microbiota, você pode pegar uma microbiota da prática, né, de uma fábrica, e você pode fazer a mesma composição de microbiota de laboratório. Mas o que vai definir as diferenças entre uma microbiota e outra é o ambiente que cada uma dessas microbiotas estão inseridas. Então, o microbioma que envolve tudo aquilo que está ali dentro. Imagina só, o pessoal sempre fala que não existe atalho para o sucesso. É mentira, isso existe. O nome disso é networking. Então, imagina que você está por uma semana imerso com 600 pessoas que a vida inteira passaram estudando e se dedicando àquilo. Qual é a densidade de conteúdo, qual é a densidade de conhecimento que você vai estar exposto para adquirir coisa nova? Porque às vezes, dependendo do nível que você está no seu negócio, você precisa acertar 1 milímetro do negócio para conseguir ter a virada de jogo. Então você vai num congresso, às vezes a pessoa fala, é caro, não é caro, como é que paga, como é que não paga. Isso é um investimento de carreira, né? Você pensar que você tem uma carreira ali de pelo menos 50 anos atuando, você diluir esse investimento, por mais que você vá uma vez ao ano nesse tipo de evento, é algo que pode te agregar muito. Você está exposto realmente a um desconforto de muita gente que sabe muito sobre aquilo. Então, eu gosto muito desse tipo de evento, vou participar do evento, né? Nós estaremos presentes no evento, de uma maneira muito especial até. Sim. Mas é algo que eu acredito que faz muito sentido, né? Eu sempre defendo isso, que o que separa país desenvolvido de país em desenvolvimento é a proximidade que tem academia e indústria. E trazer esse evento para o Brasil, até parabenizo a iniciativa. A gente pode contribuir muito para levar a indústria para esse tipo de evento, para ter esse tipo de exposição, para aplicar a tecnologia, para a gente cada vez conseguir entregar mais com menos. Não necessariamente gastando mesmo, mas com menos tempo, por exemplo, aumentando a produtividade. Então, esse tipo de evento engrandece muito. O Brasil é muito bom pesquisador, né? Se destaca muito no cenário mundial. A gente, com o recurso que tem, a gente consegue mostrar um bom trabalho. Já visto que não só por dimensão continental, mas nós temos boa produtividade, né? Nós abastecemos o mundo com proteína animal. Então ter esse tipo de evento aqui é algo que realmente nos diferencia. Acho que até uma coisa que a gente pode fazer, né? Aproveitando, nós vamos fazer uma postagem no Instagram com a arte do evento, escrito Foto Oficial. Todo mundo que comentar lá embaixo, a gente vai pegar o nome de todo mundo e a gente sorteia uma adesão, um convite para participar do evento com a gente. Boa ideia? Legal, boa ideia. Muito legal. E a gente reclama bastante, né, Lucas, de que a gente não tem acesso à informação. Se a gente do lado da indústria, se a gente quer um artigo, a gente tem que comprar. Uma pesquisa é difícil acesso. Para fazer trabalhos nas universidades, a gente tem uma burocracia. Mas nada justifica a gente ter um evento desse na nossa casa, um evento desse tamanho, e a gente não ir lá. Não pensando, eu trabalho na empresa, a empresa minha não vai pagar. Como carreira pessoal, eu particularmente, depois que eu fui nesse evento, existe um outro evento que acontece nos Estados Unidos que eu quero conhecer também, que parece que é muito bom. Eu não deixo de ir mais nesse evento, onde quer que seja. Você faz um turismo, você faz network, você está uma semana em imersão ali. Então, se você fala que você gosta de conhecer, de aprender, você não pode perder uma oportunidade de estar num evento desse tamanho, dessa grandeza.
não é só aprender, não é só ler, não é só assistir a palestra, é viver uma semana de imersão no conteúdo como um todo. Agora imagina só se tivesse um compilado com todo o conteúdo do congresso. De todos os anos? Imagina o tamanho que seria isso. Vamos divulgar o compilado. Deixa eu ter algumas coisas que eu lembrei agora, enquanto o Carlos falava, que eu não terminei de responder a pergunta dele, né, Lucas, do evento pré-congresso, porque isso é uma coisa muito importante. Esse congresso, ele todo ano ele tem um curso pré-congresso, que acontece dependendo da edição, de como o país vai organizar, mas ele é um curso voltado para estudantes de pós-graduação. Então, em inglês, ele é o PhD Course, né? Então, é o curso para os estudantes normalmente de doutorado, podendo ser aceitos alunos também de mestrado, mas justamente para aqueles pesquisadores em formação. A inscrição do congresso para pós-graduando e estudante, de uma maneira geral, normalmente já é bem mais barata, é metade do preço, alguma coisa assim. E esse curso normalmente gratuito, e no Brasil também será, para o estudante que se inscrever no congresso. Vai ser por ordem de chegada, os primeiros que se inscreverem no congresso e que se inscreverem no curso têm direito. O número de vagas nós ainda estamos avaliando, mas acreditamos que de 40 a 50 pós-graduandos poderão fazer esse curso gratuitamente, desde que se inscrevam no congresso. E é um curso que tenta trazer justamente a parte mais inicial da ciência e tecnologia da carnes, para equalizar, para padronizar um conhecimento inicial para quem está nessa área, aprofundando, na verdade, alguns temas, mas de uma maneira mais ampla, porque o congresso tende a focar em algumas palestras muito específicas. Então, esse curso, esse ano, foram 2 dias de curso lá na Itália, que aconteceram na sexta e no sábado, né? O congresso tem abertura no domingo e os estudantes de doutorado ficaram muito satisfeitos com esse curso lá. Então, a gente já dá a dica aí para os estudantes de doutorado que estiverem assistindo aqui, ouvindo o nosso podcast, que fiquem espertos para serem os primeiros a se inscreverem, para não perderem a chance, se tiverem interesse em fazer o curso de pós-graduando, né? O curso pré-congresso. Isso é muito legal, porque o podcast a gente sabe que roda em vários grupos de faculdade, o pessoal acaba nos acompanhando, e é muito importante esse negócio, esse curso antes, para equalizar, né? Porque tem muita coisa que a gente acha que todo mundo já sabe, mas a gente vê que não sabe, né? Aquela história, né? O óbvio só é óbvio pro olho que é treinado, porque não é treinado, não é. Então, é muito importante isso, né? Você conseguir equalizar. A gente faz bastante coisa desse tipo, né? Promovendo alguns eventos em loco, em alguns clientes, em alguns parceiros, para nivelar. Isso torna a vida de todo mundo fácil, de quem está de um lado da mesa e de quem está do outro lado da mesa. Então, imagina só, você faz um curso antes para preparar para ir para o congresso, você chega no congresso com tudo aquilo na cabeça, tudo já sabendo como é que funciona. A experiência é muito engrandecedora, né? Eu tentei ir no pré-congresso na Itália e não tinha mais vaga, né? Não tinha esgotado. Olha, já. Então não é gatilho de escassez isso daí. As vagas realmente acabam. Não tinha, eu escrevi o e-mail para lá perguntando se era possível. Falei, ainda deixei um recado. Se tiver alguma desistência, me coloca. Mas tinha algumas palestras lá. O assunto é tão aprofundado, o negócio vai tão a fundo no estudo, eu falei, eu devia ter assistido o pré-congresso, que aqui eu não estou entendendo muito. Não, muito legal. Então, o evento vai acontecer de 18 a 23 de agosto, aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, de 2024, né? Então, tem algum convite? Como é que o pessoal faz para encontrar? Como é que o pessoal faz? Existe alguma pré-inscrição? Como é que funciona? Como que vão ser mais ou menos as datas? Vocês estão imaginando que abrir inscrição? Quando que a galera começa a procurar isso aí? Como que é? Eu acho que a primeira informação para quem ficou interessado é acessar o nosso site, né? Então eu queria passar o nosso site. O site é o congresso, como a língua oficial dele é inglês. A pronúncia normalmente do nome do congresso a gente fala ICOMST, mas em português a gente poderia falar ICOMST, né? E esse exatamente é o nome do nosso site, icomst2024.com. Então, ICOMST2024.com, www.icomst2024.com. Quem acessar o nosso congresso já
deve estar funcionando o Save the Date, o Me Lembre, né? Quando você faz o cadastro no evento e você passa a fazer parte do nosso mailing list. Então, se você acessar a nossa página, você já consegue se cadastrar para receber mais informações. Então, já fica aí a dica, né? Você já se cadastra e você vai passar a receber todo o calendário, todas as próximas atualizações que vão acontecer. Mas em relação a datas, provavelmente, como eu disse, nós devemos iniciar as inscrições a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. As inscrições acontecem até o final, até próximo da data do evento, com o diferencial de desconto, né? Nós temos ali o Early Bird, a desconto para os primeiros que se inscrevem. Então, fiquem de olho, porque normalmente a gente lança um calendário. O evento terá um bom desconto para quem se inscrever, isso normalmente até março, abril, mas esse calendário ainda está sendo estabelecido. Então, entre no nosso site e se inscreva para receber as nossas atualizações. E acabou, não adianta ligar, vou ligar para o Lucas, vou ligar para o Carlos, vou ligar para o professor Marco Antônio, não adianta, o negócio é internacional, né? É clássico, tem 70 anos de congresso, então não tem jeitinho, tem que fazer inscrição, tem que correr lá, se cadastrar, fazer essa pré-inscrição para receber tudo que vai ter de notícia antes para ficar antenado, porque realmente é disputado, você sentiu isso na pele, né? Bastante disputado, mas vale muito a pena, mas fala pra gente do compilado. Isso, eu estava esquecendo, bem lembrado, obrigado, Carlos. Então, essa é uma coisa muito importante para as pessoas terem a noção da qualidade do evento. Esse evento, como o Lucas falou, ele já está na sua 70ª edição, que vai acontecer no Brasil ano que vem. E, recentemente, todo o conhecimento publicado nesse congresso, nessas últimas 69 edições, foi digitalizado e disponibilizado gratuitamente. O site chama DigiConst, então basicamente DIG e Const, né? DigiConst. Se você entrar no Google e escrever DigiConst, você já vai achar o link para esse portal, onde todos os trabalhos publicados em todas as edições estão gratuitamente disponíveis. Então, é um mundo de conhecimento na área de ciência e tecnologia da carne, gratuito, para quem tem interesse na área. Entre nesse congresso, tem a busca por ano, tem a busca por palavra-chave, tem a busca por área. Então, é um material realmente muito valioso que está disponível totalmente. Então, realmente é uma informação muito importante que as pessoas, divulguem isso para colegas, para alunos. Quem tem interesse na área de ciência e tecnologia da carne, é um material absolutamente relevante e gratuito. DigiConst, você vai encontrar todo esse material. Obrigado por lembrar, Carlos. Cara, você imagina o tanto de conhecimento que tem ali. Não, eu tenho um do ano passado, da 69ª edição, que tem 1000 e tantas páginas de trabalho publicado, para vocês terem ideia. Imagina das outras 68 edições anteriores e você acompanhar a história da evolução das pesquisas ali, trabalhos que foram digitalizados. E a ideia do Carnecast, do nosso canal, é justamente essa, é divulgar conhecimento. Então essa informação é muito relevante. A gente tem ali milhares e milhares de pesquisas científicas publicadas de conhecimento disponível de graça para o pessoal. Você tem anos de pesquisa, mais de 70 anos, né? Porque você para pensar que a primeira pesquisa ela precisou começar pelo menos um ano antes da primeira edição, você tem mais de 70 anos no material grátis. E se você pensar que quando a pesquisa saiu, o conhecimento foi adquirido pelo menos um tempão antes, você tem mais de 100 anos aí brincando. Mais de 100 anos. Exato. E isso está disponível de maneira gratuita, né? O pessoal fala tanto que não tem acesso à informação. Não, a informação está disponível. Basta procurar, encontrar ali quais são os canais certos. Então, algum recado final? Você já participou? O que você recomenda para quem pensa em participar? O recado é que não deixe de participar. Se você sentir a pontinha de vontade, se você está ouvindo aí ou assistindo e assistir uma pontinha de vontade de participar, de querer conhecer, de querer estar junto, não duvide. Vai porque vale muito a pena. Esse é o recado. Participe. Se você quer conhecer,
é científico, é muito conhecimento, vale muito a pena para quem gosta de aprender coisas novas, reaprender algumas coisas, corrigir alguns conceitos que eu tinha muitos conceitos errados. Então, o recado é: não deixe de participar. Vai ser aqui no Brasil, é uma oportunidade única. Quando foi o último que foi organizado no Brasil? 2003, em Campinas. Então, olha quanto tempo demora para voltar para o nosso país. 21 anos agora. Você tem uma facilidade a mais de você participar aqui. Para você ir para a Europa, para você ir para o Japão, é caro, a logística é difícil, você tem que pedir, se você está na empresa, por exemplo, você tem que pedir dias aí na empresa para ir, você vai ter que bancar com isso aqui. Aqui no Brasil, metade do caminho está facilitado. Então, não deixa de participar, não. Pô, você vai estar do lado ali do Paraguai, dá para comprar umas coisas, dá para trazer, muito agradável. Foz do Iguaçu é um lugar maravilhoso para se fazer turismo. Então, você vai estar num lugar legal, uma cidade segura pra caramba, uma região muito legal ali no Brasil. Então, eu acho que não tem motivo, só se você não gostar. Exatamente. Professor, que já participou aí de algumas edições, qual a recomendação para o pessoal? E como organizador também, isso. Então, eu queria só aproveitar, Lucas, para finalizar, lembrar que nós estamos... Eu falei que somos organizadores, os presidente e vice-presidente, né, professor Saulo e eu, mas nós temos também uma comissão organizadora local formada por pessoas brilhantes aí na área da ciência e tecnologia da carne no Brasil, né? Não vou nominar cada um, nós temos o nome deles no Congresso, mas são pesquisadores muito relevantes na área de ciência e tecnologia da carne, da USP, da Unesp, da Unicamp, PUC do Paraná e tal. Então são diversas instituições de ciência e tecnologia do Brasil representadas nessa comissão organizadora, e temos um comitê científico internacional que contempla, né, na verdade, pesquisadores brasileiros e estrangeiros de diversos países que vão nos ajudar na definição dos temas, dos principais temas, para buscar realmente trazer um conteúdo na fronteira do conhecimento. O que é mais importante, quem são os pesquisadores que hoje em dia estão na fronteira do conhecimento dos diversos assuntos que a gente vai querer abordar. Então, esse comitê científico, juntamente com essa comissão organizadora, de pesquisadores muito renomados mundialmente, com certeza nos ajudarão a fazer um congresso excelente. Em relação ao que eu posso falar das outras edições que eu participei e dessa que eu estou organizando, assim como foi a de Campinas, a gente, logicamente, vai colocar um tempero local, né? Então, o tempero local em vários aspectos. Nos aspectos científicos, a gente vai querer demonstrar como o Brasil é capaz de produzir com qualidade, com responsabilidade, com sustentabilidade. A gente vai querer demonstrar as nuances que temos no Brasil em relação aos nossos animais, às nossas raças, aos nossos produtos cárneos. Então, a gente pretende fazer uma sessão, por exemplo, de produtos cárneos tradicionais do Brasil, mostrando as diferenças dos produtos cárneos, os desafios, né? Nós temos muitos desafios para os produtos cárneos no Brasil, né? Um país gigante, um país de clima tropical, altas temperaturas, longas distâncias para distribuir esses produtos cárneos. Nossos produtos cárneos precisam ter um shelf life, uma barreira contra a deterioração, principalmente microbiana, pelo desafio da logística, das temperaturas, da cadeia de frio no nosso país, né? Então, são coisas que a gente pretende abordar. E falar também, lógico, da saudabilidade da carne, da diferencial da carne brasileira, um boi criado a pasto, nossa capacidade de produzir frango com alimento nosso, milho e soja produzido aqui, né? Todos os diferenciais que nós temos no suíno, no frango, no bovino, né? Apesar do frango não ser o foco desse congresso, né? Esse congresso é mais voltado para a carne vermelha, mas alguma coisinha nós vamos ter que falar, porque nós somos o maior exportador mundial de carne de frango. Então, assim, basicamente isso, um congresso internacional onde a gente vai na fronteira do conhecimento, mas também demonstrando tudo que a gente tem de diferencial. E, logicamente, nos aspectos do networking, esses networking devem acontecer num ambiente também demonstrando a nossa cultura, a nossa cozinha, o nosso churrasco, a qualidade da nossa carne, né? Então, com certeza será um evento muito especial. Tá, e ponto importante, nós falamos da participação
como participante, né, sendo redundante, tem como participar como patrocinador também? Como é que funciona? Bem lembrado, Lucas. Muito obrigado pela pergunta. Exatamente. Nós estamos, nesse momento, além de trabalhando arduamente na definição dos aspectos científicos, dos palestrantes, etc., nós estamos buscando parceiros para patrocinar o evento. Se você entrar no nosso site, já vai ter também lá os contatos, né? Nós temos todo o material de cotas de patrocínio, como está funcionando, os valores, e tem os contatos lá. Então, se você é de uma indústria da cadeia de valor da carne, desde a produção animal, fornecedor de insumos para a produção animal, insumos para o processamento, embalagem, equipamentos, associações de produtores, de criadores, de processadores. Se você trabalha na cadeia de valor da carne e dos produtos carnes e tem interesse em colaborar conosco e ser um parceiro do nosso evento, gostou do que nós apresentamos aqui, né? Por favor, nos procure, os contatos estão no site. E é isso, acho que eu agradeço a essa última lembrança e agradeço o convite aqui, Lucas e Carlos. Um prazer. Eu, só reiterando a parte de patrocínio, acho que faz muito sentido. Imagina quanto que a Nike e a Adidas brigam para ter a bola da Copa do Mundo. Se aqui a gente está falando que é o evento mais importante, então faz sentido. Se você acredita em pesquisa, se você acredita que cada vez mais a gente consegue melhorar e performar melhor na indústria e com o auxílio da ciência, faz sentido a gente patrocinar esse tipo de evento, faz sentido sua marca estar lá dentro para mostrar que você é um patrocinador, que você é um cara que acredita naquilo que a ciência pode oferecer. Então, reiterando o site, www.icomst2024.com. Entra lá, vai ter o link tanto do site como do material com todo o compilado aqui na descrição do vídeo, para que você possa ter acesso, para que você possa fazer o download, para que você possa realmente aproveitar e se informar desse conteúdo. Então, muito obrigado, professor, pela presença. Estaremos presentes no próximo congresso. E é isso. É isso. Vou fazer um brinde. Um brinde. Obrigado mais uma vez por me receberem. Saúde. Muito obrigado.